pessoal, então vamos para o nosso segundo vídeo, tá? Vamos falar então do contexto histórico da educação renascentista. Tá? O contexto histórico que nós vamos encontrar na época do Renascimento é o quê? É a transição da sociedade europeia do feudalismo para o capitalismo, com a ascensão da burguesia. Então, uma mudança do modo de vida das pessoas que estava acontecendo ali na Europa. A educação renascentista, ela ocorre num contexto da ascensão da burguesia. Então, o sujeito visado nas propostas da educação do Renascimento é o sujeito burguês. E ainda, porque as coisas também não mudam tão rápido, era o pessoal do clero e da nobreza, tá? Que vinha diminuindo, mas ainda era presente em vários países. Bom, o que mais, gente? Essa educação, do ponto de vista ideológico, ela nutria, de acordo com os ideais do liberalismo que estava surgindo, né? Essa questão do individualismo. E ela não era pensando no povo, não, tá? Ela foi o quê? Promoveu uma retomada, como ela era uma contradição da Idade Média, uma retomada ao tempo anterior, que era a antiguidade greco-romana. Tá? E alguns fatos históricos que aconteceram no século XIV e no século XV, eles acabaram, ou seja, no início, né, do Renascimento, final da Idade Média, eles acabaram influenciando esse pensamento pedagógico e pensava-se que a educação devia ser para formar um sujeito homem, e era homem mesmo, homem, e não mulher, outra variação, era homem branco, europeu, tá? Pensando que ele tinha que ser alguém que superasse a si mesmo, caracterizado pelo pioneirismo e pela aventura. Vejo que nesse contexto, o que está acontecendo historicamente? Também as grandes navegações, essa necessidade de superação de si, superação dos medos, da coragem, da aventura, do pioneirismo, combina bastante com esse pensamento das grandes navegações, de desbravar novas terras, de andar por outros lugares. E ainda, existem 3 grandes áreas de interesse da educação renascentista, que são a vida real do passado, mas do passado greco-romano, o mundo subjetivo das emoções, e aí aqui quando eu falo subjetivo, não é aquela subjetividade da Idade Média em relação ao conhecimento, e sim das emoções que se voltam para a sensibilidade da percepção das artes, né, da construção desse ser humano, desse sujeito burguês renascentista, que vai se voltar para as humanidades e para as artes, né, com todos os atributos de valorização da criação humana. E ainda o mundo da natureza física. Nessa retomada greco-romana, volta essa questão da valorização do corpo, da valorização da força, conforme acontecia na era, digamos, da filosofia da antiguidade. Então, o que está acontecendo nesse momento? O foco da aprendizagem, da educação, ele se desloca do modelo medieval em que era teocrático, em que Deus era o centro do mundo, a fé era a forma de você se relacionar com o mundo, você entende o mundo a partir da fé. No Renascimento, esse movimento muda, você passa a entender o mundo a partir do seu olhar como ser humano racional, e a partir desse olhar você vai explicar e estabelecer suas relações com o mundo. Nessa situação, gente, o centro, digamos, da vida, da compreensão, ele está, então, nessa racionalidade, nessa nossa capacidade de pensar, de organizar o pensamento. A educação renascentista, ela se opõe à escolástica. Vocês lembram da escolástica, da educação da Idade Média? A escolástica teve como principal representante o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. E ele cria a escolástica tomiana, porque ele era São Tomás, né? Tomasina, porque ele era São Tomás. O que ele diz ali que é, digamos, o centro da questão? Na escolástica, na Idade Média, você tinha que equilibrar a racionalidade e a fé. Então você precisava, sim, usar a sua razão.
tá? Mas essa razão não poderia substituir e até um limite que chegava a determinado ponto que você não explicava mais, porque aí a partir daquilo ali a fé dominava. E o homem renascentista não, o pensamento renascentista não, ele não quer limite, tá? Não existe limite para o conhecimento humano. E vejam que nesse caso, o que acontece? Se busca, já que o centro é a humanidade, as disciplinas destacadas na educação renascentista são as humanidades. Então eu estudo da arte, eu estudo da literatura, eu estudo da linguagem, como meios para você se relacionar com o mundo, certo? Então é um crescimento artístico que vão surgindo várias tendências nesse momento. Por exemplo, nas artes você vai ver uma pintura renascentista caracterizada por uma organização, por uma criação de perspectivas, por uma relação de proporção, buscando uma perfeição capaz de ser mensurada pelo olho humano. Então, se na Idade Média a perfeição estava em Deus, no Renascimento a perfeição é uma construção humana que vai se manifestar na arte e na literatura. Tá? E aí o que acontece, gente? Se parte do pressuposto de que a literatura dos gregos e dos romanos era o cânone, era o modelo, era a perfeição que reproduzia essa visão de mundo, certo? Então, de novo, se volta como manuais de educação e de referência de como viver no mundo, a Ilíada, a Odisseia de Homero e a leitura dos clássicos da Grécia, a volta da filosofia. Bom, esse humanismo renascentista, antropocêntrico, se por uma questão de lógica, se o homem é o centro, a educação tem que ser centrada no desenvolvimento desse sujeito homem. Tá? Então o aprendiz ele tem que ser ativo, a aprendizagem tem que ser focada no desenvolvimento desse ser humano, dessa pessoa, porque senão seria contraditório com o próprio ideal renascentista. Então isso se opõe ao modelo da educação medieval que partia do pressuposto de que o homem tem que ter humildade para aceitar as coisas que vêm de Deus, e que no caso vinham por meio da tradução da igreja, né? E parte do pressuposto que não, esse ser humano ele tem que ter um senso crítico e uma capacidade de ler e se relacionar com o mundo e com a vida para que ele possa construir o seu conhecimento. Então sai de uma posição de não é subalternidade nesse caso, pelo contrário, não tem nada de subalterno, isso aí era uma educação voltada para a elite mesmo, mas de submissão por uma posição ativa como aprendiz, como aluno. Então, começam a surgir ideias na educação que vão se tornando cada vez mais relevantes. Um exemplo é do Cambi, num livro dele chamado Casa Giocosa, em que ele diz que a educação tinha que ser individualizada, você tinha que voltar, sair daquele modelo de escola que já acontecia na Idade Média, de você juntar várias crianças de alguma forma e colocar todo mundo junto para aprender alguma coisa. Tinha que ser individualizada porque era focada no desenvolvimento do sujeito. O aluno tinha que ter autonomia, estão lembrando disso, mais ou menos o que a gente tem falado hoje em dia novamente, tá? E que se pensava nessa educação integral do homem. De novo, um ideal que a gente tem renascentista que volta hoje quando a gente pensa na BNCC, que fala dessa educação integral do ser humano. Tá? Dizia, vinde, ó meninos, aqui se instrui, não se atormenta. Então, também a ideia de que a educação ela não tinha que ser pelo sacrifício e nem necessariamente pelo sofrimento. Aprender tem que ser prazeroso e tem que ser contextualizado, voltado para a realidade. A ideia era ensinar esse jovem a pensar, para que a partir desse pensamento ele tivesse essa liberdade e essa autonomia humana. Tá? Ele foi considerado, esse autor, Cambi, um precursor da Escola Nova, que é o movimento da educação brasileira, que nós vamos retomar mais adiante, caracterizado aqui no início do século XX, em que se volta a pensar nessa questão da educação focada no sujeito, no aluno. Tem um outro teórico da educação dessa época, que é o Juan Luis Vives, do final do século XIV e do século XV, que ele fala que existem vantagens no método indutivo. Esse método indutivo, com base no modelo aristotélico, aí vocês vão dizer, puxa, mas a escolástica era baseada no modelo aristotélico.
Mas veja qual é a leitura que ele faz da questão do método indutivo. Ele diz que o método indutivo é quando eu parto de uma situação particular para, a partir disso, generalizar. Eu parto, por exemplo, da minha experiência de mundo para tentar entender a experiência dos outros. Tá? Ah, mas daí que surgiu o eurocentrismo? Claro, né? Foi bem daí mesmo desse movimento de indução na produção do conhecimento. Que não quer dizer que não tivesse antes, mas isso aí caracterizou muito esse centro da própria experiência para você poder entender o mundo, desconsiderando às vezes outras experiências que vinham à volta, né? Mas do ponto de vista da construção do conhecimento, da epistemologia, isso faz com que o conhecimento se torne produto do homem. Ou seja, eu observo a natureza como ela é, eu observo as coisas como elas são, e a partir disso eu sou responsável pela explicação que eu crio e pelo meu entendimento a respeito das coisas da natureza. Eu sou um sujeito ativo na produção do meu conhecimento. Isso faz todo sentido no contexto renascentista. Tá? Então, se eu criei e eu sou homem, eu sou ser humano, eu criei esse conhecimento, o conhecimento pode ser contestado? Pode. Claro que pode, porque foi uma pessoa e uma visão. E essas visões podem ser contrapostas e debatidas. O debate é permitido dentro desse tipo de ideia, a questão do senso crítico para que haja um aprimoramento. Na Idade Média, dentro daquele modelo dedutivo em que eu olho para o geral, do geral que eu olho, eu classifico o individual, ele está montado dentro de uma lógica mais fechada. Tá? Não que todas as lógicas dedutivas que partem do geral para o particular, elas conduzam à verdade. Aristóteles já falava que não era necessariamente assim. Porém, tá? Dentro dessa ideia de você partir do geral para o específico, quando você inverte e trata de forma indutiva, observa a tua experiência, aquilo que você vê, para depois criar um conceito, cria a ideia do livre pensador. Na Idade Média, na educação medieval, era mais complicado você questionar, por exemplo, o ensinamento que vinha do clero, que vinha da igreja, tá? E tanto que vários sábios medievais, em função de algumas afirmações que fizeram, Galileu Galilei, Giordano Bruno, acabaram sendo queimados, tá? Porque havia um limite nessa questão do questionamento daquilo que vinha de cima e que era dado como um padrão. Muitas vezes o conhecimento que era interpretado da Bíblia pela Igreja Católica era algo que você não podia questionar, ainda que você estivesse percebendo por si só que havia uma realidade diferente. E no Renascimento esse movimento, digamos, tende a se inverter, pelo menos teoricamente, tá? Outro elemento muito importante, outro sujeito muito importante é o Rabelais, que também final do século XIV, início do século XV, que é um francês que ele faz, por meio da literatura, os franceses rirem da educação medieval. Então, a obra conhecida dele, tem duas obras, uma delas é Gargantua e o outro é Pantagruel, ou Pantagruel. Gargantua e Pantagruel são gigantes. Tá? Gargantua é o pai do Pantagruel, são dos dois gigantes assim que a gente não sabe o tamanho exatamente, só sei que eles são muito grandes, que parece que eles são enormes em relação aos ambientes onde eles estão, mas o próprio romance dá uma ideia de que às vezes ele é gigantesco no sentido do tamanho de um prédio de 20 andares e às vezes ele deve ter 3 metros, então é uma coisa meio louquinha assim, sabe? Porque é muito mais uma metáfora e uma crítica ao modelo educacional da Idade Média. O Rabelais, ele se opõe ao modelo de que a educação também tem que ser feita somente com livros. Ele parte de uma ideia de que a educação ela tem que vir da natureza, e não de Deus, no caso, vem da natureza. E ele acha que a educação ela tem que ser voltada principalmente para você melhorar a sua higiene, a sua forma de comer, essa sua relação sua como ser humano para que você possa viver melhor. Então, por isso que o gigante dele, lá o Gargantua e o Pantagruel, né, eles são glutões, eles são alegres, eles são lascivos, eles têm um humor negro, eles são violentos o tempo inteiro. No livro eles fazem insultos contra as instituições, contra as pessoas. Então, na época, a Sorbonne, que já existia, né, desde o século XIV, e também o parlamento francês, que funcionavam como censores, digamos, da obra de arte, não recomendaram a publicação desses dois romances do
do Rabelais. Pelo contrário, mandaram dar uma censuradinha, né? Vejam que essa questão de livros proibidos, ele surge na Contra-Reforma, que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas esses livros não são recomendados porque eles são considerados obscenos e de mau gosto. O que é a questão do Rabelais? Ele é contra-hegemônico, ele prefere valorizar a cultura popular a essa cultura hegemônica. Então, nisso ele é um contraponto com os ideais da própria cultura renascentista, que é focada nesse ser humano burguês, né, que aparece ali. Bom, outra figura interessantíssima é o Erasmo de Rotterdam, nascido na Holanda, que depois vai morar lá em Portugal com os reis portugueses na época das grandes navegações, e que a obra mais importante dele é o Elogio da Loucura, tá? Que ele critica esse obscurantismo da cultura medieval. A ênfase do Erasmo é o livre-arbítrio. Tá? É exatamente dizer, você faz o caminho, porque é você que escolhe por onde você quer ir. O caminho se faz caminhando, o caminho se faz andando. Tá? Então, veja que isso é uma ruptura. Tá? Isso é uma ruptura não apenas com o pensamento medieval, que não dava tanta escolha assim, porque você era, digamos, tinha aquela questão do caminho indicado pela igreja. Mas ele rompe também com o pensamento antigo. Veja que eles não estão reproduzindo somente o mundo greco-latino, eles estão reinterpretando o mundo com aqueles conceitos greco-latinos. Porque, por exemplo, para um grego, o destino era algo imutável, ninguém podia fugir do seu próprio destino. Aí o Erasmo diz, não, você constrói, né, o seu caminho, o livre-arbítrio é para você. Então, nesse sentido, ele tem ainda uma visão religiosa, tá? Porque quem te dá o livre-arbítrio é Deus, o livre-arbítrio é Deus, mas ele avisa, é você que escolhe, tá? Tendo consequências, mas é você que escolhe. Outra pessoa, outra figura importantíssima do pensamento pedagógico renascentista é Montaigne. Ele fala que o homem é para o mundo e que é preciso educar o juízo do aluno. De novo, essa questão focada no sujeito, no individualismo, de você ser responsável por aquilo que você faz, pelo seu caminho, pelas suas escolhas. Tá? Então, a reprovação do Montaigne é justamente tratar o aluno como sujeito passivo, como tábula rasa, e entregar ideias prontas, entregar tudo mastigado para o aluno. Ele diz que a educação ela tem que formar essa capacidade de ter juízo prático e tem que se preocupar com coisas práticas e ativas que esse jovem vai exercer na sua vida. Tá? Também falamos nisso hoje da mesma maneira, né? E resgatamos isso. A educação do Renascimento, essa reação de protesto contra o modelo educacional medieval, ele repercutiu, digamos, ele era uma expressão no movimento social que acontecia, que era o Renascimento, e claro que repercutiu numa sociedade que era dominada pela igreja e que a igreja vai perdendo de uma certa maneira essa importância, esse poderio para um outro grupo, e que vai surgir o que a gente vai abordar no outro vídeo, que é a questão da reforma protestante. A igreja também passa a ser questionada. O ser humano ele questiona o mundo e ele não aceita mais as coisas, digamos, como estavam ali, né? Então surge a figura de Martim Lutero, que vem a questionar, né, com suas teses, aquilo que era dado e colocado pela igreja. E ele vem dizer não, que as coisas não precisavam ser assim. E ele questiona basicamente nessa reforma protestante, em que ele faz esse questionamento da Igreja Católica, basicamente o ponto que ele destaca: a Igreja Católica não está mais preocupada com salvar as almas dos seus fiéis. Isso para ele é gravíssimo. Por quê? Porque ele critica duramente a venda de indulgências, ou seja, os ricos podiam comprar a sua salvação e podiam comprar bulas papais que diziam que eles podiam pecar para o resto da vida porque o seu lugar no céu estava garantido em troca de muito dinheiro para financiar a igreja e ações da igreja, como as cruzadas. Então isso revolta profundamente o alemão, Martim Lutero, tá? E depois a gente vai entender um pouco melhor por que disso, tá?
Mas aí tem a reação também da Igreja Católica, que vai se caracterizar depois como Contra-Reforma, que se dá pela educação, a criação da Companhia de Jesus, que é fundado por Inácio de Loyola, o Santo Inácio de Loyola, que surge para educar, mas naquele modelo de educação mais próximo da Idade Média, uma educação que se dava pela fé, que tinha, obviamente, né, os conteúdos que estavam sendo ensinados, tá? Mas o que? Tinha a principal função de converter hereges e alimentar os cristãos vacilantes, evitar essa, digamos, essa saída de católicos para se tornarem protestantes. Então, os jesuítas surgiram justamente para, por meio da educação, dar uma contida nessa questão das ideias lançadas pela Reforma, tá? Só que também, gente, vejam, que interessava mais para a igreja que os burgueses, os novos ricos, os que estavam surgindo naquela época, se adequassem e continuassem sendo católicos, por motivos óbvios em relação ao sustento da igreja, embora já fosse muito rica, né? Então, o que tinha de bom? Aí outra coisa, bom, se era voltado no burguês, desprezou a educação popular, que a educação na Idade Média ainda atendia os populares de uma certa maneira. Se alguém do povo fosse aprender alguma coisa, era a pregação catequética lá na igreja, não essa ideia dos conteúdos daquilo que era ensinado. Uma questão legal dos jesuítas é a questão com a preocupação com a qualidade do ensino. Os jesuítas diziam, é melhor você aprender pouca coisa e aprender muito bem do que você aprender um monte de coisas, tudo superficialmente, que você vai esquecer tudo. Tá? Então isso mostra uma, digamos assim, uma preocupação com aquilo que era ensinado, se aquilo seria aplicável, o que ficava daquilo que se ensinava. Ok? Então aqui a gente termina, por enquanto, esse vídeo. E a gente entra no terceiro vídeo, em que a gente vai falar, a gente vai abordar o renascimento cultural e o humanismo. Ok? Até daqui a pouco.